Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço Ser e Ascender, que é uma página no nosso Facebook e a esse canal no YouTube. Estamos dando continuidade ao ciclo de reflexões com o tema A Arte de Amar, que é título de uma obra especial de um escritor norte-americano, um psicanalista chamado Erich Fromm. Na semana anterior fizemos uma introdução a esse trabalho, tentando esclarecer o que em geral essa obra pretende trazer para cada um de nós, instigando as nossas reflexões e também qual o nosso propósito de estar realizando um trabalho como este neste momento. O amor é um tema que muito nos interessa. Aliás, sempre nos interessou. Não é de hoje que ele é cantado em verso e prosa. Ele é tema de filósofos, ele é tema de psicólogos, ele é um tema das religiões. Ele está presente em livros, em poesias, em novelas, em filmes hollywoodianos, enfim. É um tema que muito nos interessa. E por que ele nos interessa? Deve ser uma necessidade humana muito forte. Nós carecemos do amor. Aliás, muitos de nós vivemos uma verdadeira fome de amor. Então, nós estamos aqui para que a gente possa fazer juntos um trajeto que nos leve a ampliar um pouco mais esse nosso entendimento, abrir um pouco mais as nossas janelas, para que a gente perceba diversos aspectos, contemplar diversas características que o amor pode estar pedindo de cada um de nós. Gente, nesse capítulo em particular, o que o Erich quer nos propor é que a gente possa repensar as nossas ideias a respeito do amor. E aí ele vai utilizar como um pontapé, um pontapé inicial de reflexão, como um exemplo, o amor que é mais cantado em verso e prosa, que é o amor erótico, essa paixão, esse amor romântico, esse elo de união entre casais, entre pares, tem toda essa questão da sexualidade, enfim. Mas não é que ele vai dar nesse livro a receita de bolo, apontar qual é a mágica, qual o caminho para que a gente possa ser mais feliz nos relacionamentos amorosos. Não é isso. Aliás, me desculpe estar decepcionando vocês, trazendo aqui esse tema tão instigante e ao mesmo tempo dizer que nós não vamos apresentar nenhuma receita de bolo. Nós vamos apenas, junto com esse autor, ampliar o nosso entendimento. Quem sabe a partir daí, cada um, sabendo para onde ir, qual é a meta, possa construir a própria receita, o que é muito mais interessante. Então, como comumente pensamos o amor? Será o amor uma emoção que de repente acontece na nossa vida, que balança as nossas estruturas, uma emoção forte, que dá muito prazer, que traz satisfação, que traz alegria, é o caminho da felicidade? Será que é essa emoção que acontece naturalmente, como uma flechada de um cupido? E aí basta estar no lugar, na hora exata e também, quem sabe, tendo sorte de encontrar a pessoa certa para que esse amor aconteça. E aí depois a gente torcer, pedir a Deus que nos ajude, que esse amor dure a eternidade na nossa existência. Será que é isso apenas? Então,
vamos aqui pensar um pouquinho sobre esse sentimento que a gente tem de que o amor é algo que não precisa aprender. Ele acontece naturalmente e basta ter uma boa dose de sorte para encontrarmos a felicidade no amor. Alguns vão estar olhando para mim e dizendo assim: ai, que tema é esse, né? Isso não existe, eu não acredito mais no amor, já paguei os meus pecados nessa área, não sei não. Então, você também é uma pessoa que de repente está precisando refletir um pouco mais sobre isso e quem sabe entrar em contato com você mesmo para entender o que será que de repente não está acertando dentro de você. Mas a gente vai ter aí uma trajetória, outros vídeos para aprofundar mais determinados aspectos. Mas o interessante é que a gente possa, nesse capítulo com o Eric, começar a entender que, de repente, a gente tem essa concepção muito rasa de que o amor é isso aí, é algo mágico, natural e que depende de sorte. Então, eu vou aqui trazer para vocês uma imagem que vai ajudar a gente a refletir sobre essa necessidade do amor. Onde essa coisa de encontrar o amor, de querer o amor, de precisar o amor. Então imagine que você é uma pessoa que está com muita fome. E você foi convidado a um banquete. Olha que coisa interessante. Só que neste banquete, cada convidado precisa levar um quitute, um pratinho bem elaborado, uma receita especial. Você está com fome e você olha para o seu prato e o seu prato está vazio. Você não tem o que levar para esse banquete, mas você precisa estar lá para saciar a sua fome e aproveitar essa oportunidade, até porque esse convite não acontece a toda hora, não é? Então, você já passa por um certo dilema. Caramba, eu quero tanto ir, que coisa interessante, eu preciso mesmo. Mas o que vai ser chegar lá sem levar nenhuma contribuição? Eu não tenho aqui uma receita legal, eu não tenho os ingredientes, eu estou sem condições, o prato está vazio. O que as pessoas vão pensar? Mas aí a sua fome fala mais alto e aí você começa a... Bom, peraí, quem sabe essas pessoas possam ser generosas, compreensivas, a despeito de eu não levar nada, mas não se sentirem mal em partilhar daquilo que elas estão trazendo, né, dos seus quitutes, dos seus alimentos. E você parte para este local e quando chega lá, qual não é a sua surpresa? Quando você percebe que a maioria ou está de prato vazio, ou se o prato não está totalmente vazio, tem algumas coisinhas lá que, além de parecerem poucas, não parecem tão apetitosas ou interessantes. Frustração geral. Imagine que decepção comum não se experimenta numa situação dessa. Que coisa chata, não é? Pois bem, a carência afetiva é assim também. Imagine que você tem muita fome de ser amado. E aí você idealiza aquela situação e aquela pessoa que lhe pareça atender tudo aquilo que você sente que necessita para estar melhor, para ser feliz, para estar mais segura, para se sentir mais amparada. E você parte para um relacionamento quando este aparece com toda essa necessidade e torce. Poxa, olhou aquela pessoa e você tem a impressão de que essa pessoa pode oferecer essas condições necessárias e suficientes para a sua satisfação. E faz aí um trajeto no relacionamento
E com o tempo você se dá conta que o seu prato continua vazio. Ou se tem alguma coisa nele, não também parece tão apetitosa. De repente você esperava algo e percebe que vem recebendo outra coisa completamente diferente. Você pode acabar recebendo algo que você sente como se fosse uma rejeição, um desinteresse, falta de parceria, uma espécie de frieza afetiva, desconsideração e por aí vai. E aquilo que parecia ser um prenúncio de um jardim florido no futuro pode se tornar uma espécie de terreno baldio, ou então um terreno cheio de coisas desinteressantes ou mesmo ruins. Isso para não falar que adiante muitas decepções podem ser mais agravadas. Bom, gente, então você querendo que a coisa dê certo, começa a pensar o que você pode fazer para que isso que seria o sonho não tenha um fracasso ali na frente. Então, o que eu posso fazer? Então, você vai tirar, muitas das vezes, de dentro de você força, recursos, para começar a atender às expectativas daquela pessoa. Tentar satisfazer aquelas necessidades que aquela pessoa começa a trazer para a relação. As exigências, os interesses. E isso pode ser tão mais intenso ao ponto de você precisar, muitas das vezes, renunciar a algumas questões suas, algumas necessidades suas, abrir mão, se deixar para depois. E quem sabe isso pode acabar levando você a verdadeiros sacrifícios e até a sua autoanulação. Bom, depois de toda essa dedicação, e olha que coisa interessante, como é que pode, né? Alguém que sentia que havia uma carência, um certo vazio, de repente começa a doar tanto. Não é instigante isso? Não é estranho? Não tem e está dando? Mas isso tudo como uma proposta, né? Uma expectativa de que depois de um certo tempo o reconhecimento venha, o valor venha, o afeto venha e você passe então a receber tudo aquilo que você sempre esperou desse relacionamento. Geralmente, pelo menos o que vem sempre a mim, né, quando me procuram como psicóloga, é que as pessoas sentem que perdem um tempo muito grande, energia, uma dedicação extrema e não têm sido lá na frente compensadas de alguma forma. Ao contrário, gente, aquele prato continua vazio ou então sobrecarregado de uma série de coisas que são danosas, que provocam sofrimento. Então a angústia vem, o desapontamento, a desilusão, e com o tempo a pessoa tende não mais a acreditar, a desesperança se torna uma nuvem que paira sobre os sentimentos, o afeto desta pessoa, e ela pode entrar num processo de fechamento íntimo. Porque nada como não ter esperança para que você se recolha, e aí os dias, as horas passam a ser penosos, porque não tem mais o que se esperar lá na frente. E a vida pode passar a se tornar embaçada, sem graça, sem perspectiva, sem sentido, os dias se arrastando e você não consegue sair desta situação, até porque depois de tanto tempo, tanta dedicação,
parece que é complicado demais e que não há mais possibilidades a não ser suportar isso, quem sabe lá na frente ocorra até um milagre, né? Que Deus possa intervir aí e mudar essa situação, ou não tem jeito mesmo a não ser, como diz o povo, empurrar com a barriga. Enfim, gente, isso é muito complicado porque, embora possa ser algo que nos acomode, até porque é difícil fazer realmente mudanças, às vezes gigantescas, num momento desse, mas a nossa alma não sossega com essa proposta. Então esse fechamento pode se tornar cada vez maior, você partir para um certo isolamento, um desgosto por tudo, o desinteresse, e isso fica difícil de cuidar, de melhorar, e esse fechamento pode se ampliar e você se tornar uma pessoa com uma conchinha fechadinha e um fechamento hermético, nada entra, refratária, não absorve, mesmo quando coisas boas chegam até você, outras pessoas como familiares e amigos podem estar trazendo para você algo de bom, mas você já não consegue mais reconhecer e receber tudo aquilo que os outros estão te dando. Amigos, familiares, até mesmo a proposta da sua religião, que antes era tão interessante e agora parece que não toca tanto ao seu coração. Se você tinha uma atividade profissional ou uma arte que você desenvolvia, como, por exemplo, você fazer um crochê, uma pintura, um quitute gostoso, isso tudo parece que você não tem mais inspiração, não tem mais ânimo, isso mais não te toca, não te atrai, a vida vai ficando desbotada, desinteressante e você pode ficar tão hermética que você não consegue mais absorver, receber as coisas boas que podem estar em torno de você. Até porque é comum, depois de um certo tempo de desilusão e de desgosto, a pessoa duvidar não só de um ou outro, mas da humanidade. Passa a recordar alguns outros episódios frustrantes e aí você pode concluir que, bom, as pessoas não são dignas de confiança. Todas as vezes que eu me doei muito, eu percebi que depois que as pessoas não precisavam mais, elas se afastavam. Pior ainda, nas vezes que eu precisei, não pude contar com elas. Então você tem a sensação de que você foi usado e que as pessoas, na verdade, nunca se interessaram ou se importaram com você, a não ser por aquilo que você tenha ajudado, tenha dado a elas. E isso vai se agravando. E aí você começa a estar afastada cada vez mais das pessoas. Isso é complicado. E esse fechamento, estar não absorvendo, sendo refratária, pode ir mais além, até mesmo com o cuidado dos médicos. Vocês já repararam, há pessoas que estão em assistência medicamentosa há algum tempo, ou mesmo em assistência psicológica, depois de um bom tempo, mesmo assim parece que não tem uma melhora. Alguns até podem dizer, a medicação não está adequada, ou foi errada, aquele médico não está fazendo um bom trabalho, aquele psicólogo parece que não está adiantando nada, ele não está conseguindo produzir o melhor, talvez ele não seja exatamente o profissional mais indicado. Será? Será que isso tudo tem a ver apenas com os profissionais? Até que ponto isso não é a não possibilidade mais de absorver? A gente precisa realmente entender como então a questão do amor é algo excepcionalmente importante para as nossas vidas. E a gente precisa cuidar disso, entender esse amor e trabalhar esse amor para que a gente não entre por caminhos assim comprometidos, equivocados. Querem ver uma coisa? Ainda lembrando aí da imagem da fome. Então, imagine
que você está perdido numa floresta, ou aconteceu algum acidente, está no alto de uma montanha, ou então náufrago foi parar numa ilha deserta e você precisa lutar pela sua sobrevivência. Além da água, que é uma necessidade, também se alimentar. E nesse desespero por sobreviver, por se alimentar, você vai comer aquilo que tiver ali disponível. Então você pode acabar fazendo coisas que você jamais imaginaria que você fizesse. Como, por exemplo, caçar um animalzinho e até comer carne crua, não é? Então, imagine uma pessoa com uma grande carência afetiva. Ela pode não perceber certos riscos e, por conta dessa necessidade vigorosa, dessa fome, se precipitar em relacionamentos abusivos, em relacionamentos comprometidos. Porque, gente, né, vai naquilo que apareceu, aquilo que surgiu de repente, aquilo que estava mais disponível, e não percebe que antes que corra atrás de saciar essa fome, tenha que cuidar dessas questões dentro de si mesmo. Até porque as nossas escolhas, elas não são tão aleatórias, não. Dentro de nós tem influências. Uma das grandes influências é a nossa cultura. Vocês já pararam para perceber? Inclusive, nesse capítulo, Erich Fromm aborda isso. Já naquela sociedade americana de consumo, né, essa coisa do mercantilismo, que nós aqui hoje também estamos vivendo nessa nossa cultura, em que as pessoas têm um certo valor embutido com certas condições que a sociedade destaca. Por exemplo, começa pelo aspecto físico. Para ser atraente, né, o corpo tem aí uma série de características que a sociedade julga ser interessantes. Desde cor de cabelo, altura, peso, barriguinha tanquinho, marombadinho, e aí também as roupas que se veste na moda, tudo isso como aquelas coisas que a sociedade valoriza e que torna você um produto atraente no mercado. Parece que eu estou falando uma coisa assim, né, absurda, mas dá uma pensadinha, vê se isso não está aí realmente colocado, essa influência não pesa sobre nós. Esse valor, né, desenhado pela nossa sociedade. Não é que a gente não deva cuidar, né, da nossa beleza física, né, se tornar mais atraente, não é isso. O problema é quando isso é prerrogativa, é uma condição necessária e suficiente. É isso que a gente está questionando aqui. Um outro ponto da sociedade, que a sociedade valoriza, além da aparência, é o ganho financeiro, o status socioeconômico, se tem poder, se tem sucesso. Isso tudo faz parte de um conjunto de características bastante interessantes aí no mercado dos relacionamentos. Isso tem peso, muitas das vezes, nas nossas escolhas e a gente nem percebe, baseado em que a gente está se sentindo atraídas por determinada pessoa. Ou atraídos, porque isso também é válido, não só para mulheres, mas para homens também. O outro aspecto também que influencia muito nas nossas escolhas são as nossas experiências familiares. Então a gente recorda lá as relações dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente pode até dizer assim: jamais, Deus me livre, bate na mesa aí, na madeira, né? Eu não quero passar por tudo isso que a minha avó passou,
que a minha tia passou, que a minha vizinha, ou o meu vizinho, ou meu tataravô. Deus me livre suportar o que essa pessoa suportou, aguentar o que essa pessoa aguentou, tolerar o que essa pessoa tolerou, se submeter o tanto que essa pessoa se submeteu e por aí vai. Não, de jeito nenhum, tire esse cálice da minha frente, eu não quero passar por isso. Deus me livre, show! Não é? Mas o mais interessante, e não é incomum, é encontrarmos essa pessoa envolvida em relacionamentos muito parecidos com aqueles que ela está ali criticando, que ela ali está reprovando, que ela está rejeitando. E muitas das vezes a pessoa só vai se dar conta disso um pouco lá na frente e aí cai em si, o que eu estou fazendo? Caramba, eu estou fazendo a mesma coisa, logo eu nunca imaginei que eu pudesse estar numa situação dessa, tolerar certas questões que eu disse a mim mesma antes que jamais toleraria. Ou então, é comum também a pessoa dizer assim, tudo bem, né? Ninguém é perfeito, né? É assim mesmo, mas comigo vai ser diferente. Eu tenho um jeito, eu tenho uma maneira, eu vou lutar e isso vai mudar. Essa pessoa vai se tornar diferente. Lá na frente, tudo isso vai mudar. A gente pode ter essa pretensão de que a gente tem o controle, que lá adiante as coisas vão se ajeitar no modo, do jeitinho que a gente gosta. Essa é uma outra ilusão também. Mas enfim, isso tudo está influenciando a gente das nossas escolhas. Há também aquelas pessoas que não é exatamente movida pela carência como a gente pensa, como a falta, a ausência. Ao contrário, algumas dizem que recebeu tanto da família, foram muito amadas, muito protegidas, nem mal pensava, a coisa já estava lá pronta, já estava na mão, né? Então isso também faz com que essa pessoa tenha uma ilusão de que não precisa se movimentar, fazer nada, que a vida já presenteia, já colocou ela como uma pessoa que vai ser bem assistida, que não precisa se preocupar muito. E muitas das vezes essa pessoa entra em relacionamentos com muitas exigências, né? Porque ela está acostumada a receber tanto, né? Ela não está nessa de, poxa vida, passar por tanta frustração, não está acostumada com isso. Então isso também tem uma influência muito grande. Gente, e aí o Eric aponta esse terceiro momento. Além da gente considerar, vamos recapitular, que o amor é uma emoção mágica que surge de repente e que a gente precisa ter sorte para encontrar a pessoa certa. Agora é torcer, depois que juntou esses dois ingredientes, apareceu o amor, o cupido bifrechou e encontrou a pessoa certa, para que isso dê certo o resto das nossas vidas, né? Que coisa. Só que nada como a convivência, a rotina, com o tempo, as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas manias, né? As nossas características vão ali se embolando e fica todo mundo, né, querendo e ninguém conseguindo harmonizar essas diferenças e trabalhando, porque o interessante é que ambos ganham. Parece que a gente vive dessa coisa de dominar, ser dominado, de um perde para o outro ganhar, e não algo que ambos possam ganhar, possam crescer, possam estar bem, né? Por que alguém tem que fazer um sacrifício para que o outro fique bem? Por que um tem que abrir mão para que o outro ganhe o tempo todo? Claro, a gente pode fazer concessões, mas o problema é quando que um carrega a relação, parece que se torna responsável pelo sucesso ou não desta relação, tem toda a responsabilidade sobre os seus ombros. E muitas das vezes isso é colocado até culturalmente
sobre a mulher. Isso é o mais comum. Mas há mulheres, lembra que eu falei? Ou então estavam muitas carências, ou então recebeu demais e isso criou, né, uma fantasia de que a vida naturalmente já traz a magia para essa pessoa. Ela pode acabar indo para um relacionamento, se tornando dependente, e aí esse marido é uma espécie de pai. Há pessoas que se sentem tão inseguras, não capazes, que acabam se sustentando sobre o outro. Gestos simples, questões que podem parecer fáceis para um monte de pessoas, como ir ao banco, resolver um problema médico, tomar a iniciativa de gerenciar uma dívida, ou então administrar algum problema dentro da casa, que essa pessoa não consegue, não se sente segura e tem que estar acionando o tempo todo esse parceiro para que realize isso. E também há homens que vêm com essa carga de que ele tem que ser muito atendido, suas necessidades satisfeitas até a hora, né? E pensam a esposa muitas das vezes como uma mãe, né? Então tudo prontinho, tudo resolvidinho, tudo na mãozinha. E é difícil às vezes lidar com uma mulher que tem um posicionamento, tem voz, tem direitos, faz escolhas, tem todo o interesse na sua vida, fora da própria casa, e ele não consegue lidar com isso, porque parece que tem que ter alguém o tempo todo para viver em função dele. Então, gente, percebe? Então, quanto que as nossas questões não trabalhadas, não conhecidas, influenciam os nossos relacionamentos? Então, gente, esse livro, ele quer que a gente possa realmente ter uma visão um pouco mais ampliada, mais madura sobre o que de fato é o amor. E ele não vai ficar, como está aqui nesse capítulo, tratando apenas do amor erótico, do amor romântico. Como eu falei, ele não apresenta receitinhas, não é isso. Ele é focado no amor, o que o amor é, como esse amor pode se manifestar em nós e se estender em torno de nós. Qual a transformação e a contribuição que o amor pode fazer em nós. E como tem ali na nossa figurinha do espaço Ser e Ascender, que lembra uma árvore trazendo ali as suas folhas até chegar a dar o fruto, que é isso, ser e ascender representa você se desenvolver ao ponto de você não ficar somente na raiz, que é receber o nutriente, mas você chegar ao ponto de dar o seu fruto, a sua contribuição. Então o amor, o princípio do amor é a generosidade. Então o que faz com que o amor realmente signifique e represente é o ato de doação. Então, gente, ele vai trabalhar essa perspectiva e vai falar do amor entre pais e filhos, entre amigos, o amor ao trabalho, o amor a Deus e o amor a si mesmo. Veja, é algo muito mais amplo, muito maior do que a gente costuma imaginar. Então, eu vou ficar por aqui, espero que vocês possam refletir e que eu trago alguma contribuição interessante. Se você gostou, você dê aquele like pra gente, partilhe com amigos, faça ali embaixo, né, as suas observações, o que você achou, se tem algo que você gostaria de propor pra gente estar conversando, ampliar o nosso debate, se tem uma crítica, desde que ela seja construtiva, no sentido de que a gente possa crescer juntos através dela, podem manifestar-se. Daqui a mais ou menos 15 dias, nós vamos estar trazendo o segundo capítulo. Eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de tempo, porque eu percebi que a gente precisa pesquisar um pouco mais a fundo, porque esse é um tema muito interessante e profundo também. Então a gente não pode estar apenas fazendo observações pequenas, senão vai empobrecer, e esse tema merece muito a nossa atenção.
Então, muito obrigada por tudo, pela atenção de vocês. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá, muito obrigada.